O jogo foi lançado em 22 de maio de 1980. Então foi criado o Pac-Man, mais conhecido como Pac-Man. Pac-Man é um jogo eletrônico criado pela empresa japonesa Namco em 1980. O jogo foi criado pelo designer de jogos Toru Iwatani e se tornou um dos jogos mais populares e influentes da história dos videogames. Como ele era empregado da empresa, ganhou só como empregado. A história de Pac-Man é simples. O jogador controla um personagem redondo e amarelo chamado Pac-Man, que deve atravessar um labirinto com o objetivo de comer todos os pontos que aparecem no caminho, enquanto evita 4 fantasmas que o perseguem. Ao comer determinados pontos, Pac-Man pode temporariamente devorar os fantasmas, ganhando pontos extras. O jogo se tornou um sucesso imediato e levou a diversas sequências e adaptações em várias plataformas, incluindo arcade, consoles de videogame, computadores pessoais e dispositivos móveis. A popularidade de Pac-Man inspirou uma grande quantidade de produtos relacionados, desde brinquedos até desenhos animados e até mesmo uma música tema. Pac-Man tornou-se um ícone cultural, com sua imagem facilmente reconhecível e com uma grande base de fãs em todo o mundo. Sua jogabilidade inovadora e simples, combinada com uma trilha sonora alegre e um design de personagem carismático, fez com que o jogo se tornasse um marco na história dos videogames. Quem foi o criador do Pac-Man? Toru Iwatani foi o criador do personagem Pac-Man, famoso pelo arcade nos anos de 1980 e ícone do universo dos games. O pai de Pac-Man é um designer de jogos japonês nascido em 25 de janeiro de 1955 que nunca estudou programação, design ou artes. Iwatani ingressou na Namco em 1977, quando tinha apenas 22 anos como auxiliar de xerox, aprendiz e guardiã, e aprendeu tudo sem nenhum tipo de ensino formal, sendo considerado um autodidata. Na época, o criador de Pac-Man nem sonhava em trabalhar com videogames, pois a Namco produzia apenas brinquedos físicos, como galerias de tiro e dispositivos de projeção. O designer tinha o sonho de desenvolver máquinas de pinball, mas acabou sendo alocado para trabalhar em uma área recém-criada para desenvolver jogos digitais. O primeiro título de Toru foi chamado JB 1978, um clássico de quebrar tijolinhos muito similar a um pinball. O japonês ainda criou outros 2 games similares, Bomb Bee e Kuti-Ike. Mas ele notou que os títulos atraiam apenas homens, sem tanta inovação. Por isso, Iwatani decidiu produzir um título que pudesse ser desfrutado por um público mais amplo, crianças, mulheres e casais. Surgimento de Pac-Man. Foi então que Toru Iwatani teve a ideia de um personagem enquanto comida uma pizza. Ao tirar uma fatia, ele notou que a forma geométrica lembrava uma boca. O visual era simples, porém ideal para rodar nos consoles da época, que não tinham muitos recursos gráficos. Esse personagem amarelo com uma boca gerada por uma fatia removida, era ninguém menos que a primeira identidade visual de Pac-Man.
Os produtores chegaram a cogitar a adição de olhos para deixá-lo mais humanizado, mas desistiram da ideia porque iam querer colocar óculos, bigode e outros adereços que atrapalhariam o jogo. O visual de Pac-Man teria sido inspirado em uma pizza sem uma fatia. Imagem. Reprodução Pac-Man Museu. A imagem estava pronta, mas agora era necessário criar uma história para o personagem. E qual a melhor forma de reunir as pessoas que um bom prato de comida? Não foi à toa que Pac-Man ganhou o nome de Come Come no Brasil, porque o objetivo era exatamente esse: comer as pastilhas do cenário. O objetivo do game era comer todos os elementos da tela antes que os fantasmas o pegassem. Pac-Man, um nome inapropriado. O que muita gente não sabe é que Pac-Man foi chamado antes de Pac-Man. O fliperama foi criado com esse nome e colocado para rodar em vários arcades do Japão no dia 22 de maio de 1980, se tornando um sucesso absoluto. A febre chamou a atenção da fabricante de arcades norte-americana Midway, que comprou os direitos do jogo para lançá-lo no Ocidente. O carisma dos personagens e a facilidade de compreender as regras do jogo, associada à elevada dificuldade, se tornaram pontos fortes de Pac-Man. Pac-Man tem um nome diferente no Japão, mas que poderia ser desvirtuado em inglês. Imagem. Reprodução Pac-Man Wiki. Quando o bichinho amarelo veio para os Estados Unidos, seu nome acabou alterado devido à semelhança com a palavra fuck, fuder em inglês. Havia-se o temor da desfiguração dos gabinetes e dos trocadilhos, o que poderia tornar o game inocente em algo inapropriado para crianças. O mesmo ocorreu com os 4 fantasmas, Blink, Pink, Ink e Clyde, todos baseados em um anime chamado Obaki no Ketaro. No Japão, eles eram chamados Oikaki, Machibuzi, Kimaguri e Otoboki, que significa, respectivamente, caçador, emboscada, constante e estúpido. Um gênio do Pac-Man. Mesmo tendo criado outros games de sucesso como Ridge Racer e Time Crisis, nenhum chegou ao patamar de Pac-Man. Iwatani virou uma figura venerada não somente na Namco, onde exerceu cargos administrativos, mas também em toda a indústria. O pai de Pac-Man disse que nunca lucrou com a criação do personagem, já que ele era apenas um funcionário. Apesar disso, já declarou ter ficado imensamente feliz por projetar a icônica bola amarela. Ele ainda voltou aos velhos tempos desde 2007, quando desenvolveu Pac-Man Championship Edition exclusivamente para o Xbox 360. Ele deixou a Namco na sequência para dar lugar a novos talentos. Toru Iwatani atualmente é professor na Universidade de Artes de Osaka, onde ministra a disciplina de estudos de design de personagem. O designer foi lembrado recentemente no filme Pixels, dirigido por Chris Columbus em 2015, no qual os mocinhos assumem carros inspirados nos fantasmas e precisam combater Pac-Man.
and get noshed.